Saudações, pessoal. Essa é a nossa segunda aula. Eu espero, sinceramente, que você tenha assistido a aula de boas-vindas. Se você não assistiu, eu quero que você pause esse vídeo agora e vá lá assistir, tá bom? Só tem 8 minutos, se eu não me engano. Ele é bem pequenininho, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. O nome da disciplina é Fundamentos de Lógica e Algoritmo, tá? Primeira pergunta na verdade, não é nenhuma pergunta. Se eu fosse resumir essa disciplina em uma palavra, eu disse isso na aula passada, eu resumi em programar. Ou programação, tá? Se eu fosse resumir a disciplina em uma palavra, seria programar ou programação. O que é isso? Nós vamos aprender nessa disciplina a fazer programas de computador, celular, tablet, etc, tá? Então, nós iremos aprender a fazer, vou usar a palavra software, tá? Que é programa, mesma coisa. Vou usar essa palavrinha aqui que é a mais bonitinha, digamos assim. Tá? Então, nós iremos aprender a fazer software, tá certo? Então, para fazer software, nós precisamos de uma linguagem de programação, tá, gente? Então, veja só. O que nós vamos aprender nessa disciplina? Nós vamos aprender a programar usando uma linguagem de programação, tá certo? Aí você pode perguntar agora, que linguagem de programação? Antes de responder essa pergunta, eu quero que você pense o seguinte. Você já ouviu falar em alguma linguagem de programação? Se faz essa pergunta aqui agora. Ou essa palavra linguagem de programação é totalmente novo na sua vida? Porque assim, eu estou fazendo essa pergunta porque hoje em dia tá bem comum, tá se popularizando muito o termo linguagem de programação. Talvez você já tenha ouvido falar. Se não ouviu falar, não tem problema, tá? Até porque a disciplina é exatamente para trabalhar isso. Então, veja só, eu vou dar alguns exemplos de linguagens de programação que existem atualmente, tá? Existe Java, talvez já tenham escutado falar, Python, C, C++, Pascal, Fortran, JavaScript e etc. Tá, gente? Tem um monte de linguagem. Para ser bem sincero, acredite se quiser, existe mais de 2.000 linguagens, talvez até muito mais, tá? Imagina aí, 2.000 linguagens, tá? Ou mais, tá aqui, 2.000 mais. Muito mais. Tem até que dar uma pesquisada quantas linguagens atualmente existem, tá? Mas pra você ter ideia, basicamente todo mês aparece uma linguagem nova. Tá surgindo no mercado, tá certo? Então veja só. Para a gente fazer um programa ou um software, nós precisamos de uma linguagem de programação. Existem milhares de linguagens de programação. Então, não faz sentido nenhum a gente focar o curso numa linguagem, tá? Vou escrever isso aqui que é interessante, ó. Até botar em caixa alta. Não faz sentido um curso que ensina uma linguagem. Nenhum. Sabe por que não faz sentido? Porque se você faz um curso na internet, é bem comum na internet, você aprenda, por exemplo, você olha na internet, tá aqui um espaçozinho. Aprenda JavaScript, que é uma linguagem, em 30 dias. Ou aprenda Python em uma semana. Isso é bem comum na internet, tá, gente? Então, qual é o problema desse tipo de curso? Porque ele está focando na linguagem, tá, gente? Então, quando você foca na linguagem, você está preso na linguagem. O que eu estou propondo na disciplina é exatamente o inverso. Nós não focaremos na linguagem. Nós focaremos, sabe em quê? Na lógica. É por isso que o nome da disciplina é Fundamentos de Lógica, tá? Então, olha só que louco. Olha só que louco. Nessa disciplina,
iremos aprender a lógica de programação, tá, gente? Então, olha só, isso aqui é muito, muito, muito mais importante do que você aprender uma linguagem de programação, tá? Porém, vírgula, para aprender lógica, para aprender lógica de programação, nós precisamos usar uma linguagem de programação. Tá, ó. Uma linguagem de programação. Deixa eu quebrar aqui para ficar mais bonitinho. Então, para aprender lógica de programação, nós precisamos usar uma linguagem de programação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Nós iremos usar uma linguagem de programação. Qual você deve estar se perguntando agora? Qual a gente vai programar? Nessa disciplina, vamos usar C++. Você pergunta, por quê? Por que C++? Eu respondo na próxima aula. Tá? Mas assim, a gente vai trabalhar com C++, que é a nossa linguagem de programação. Linguagem de programação vai ser C++, tá? Opa, tá errado aqui, deixa eu ajeitar. Programação. Nós vamos usar a linguagem de programação C++ para aprender lógica de programação, tá? Isso significa que o foco não está na linguagem. O foco da disciplina não é a linguagem. O foco da disciplina é lógica. Entendeu? Então, como é que funciona isso? Vocês aprendem lógica usando uma linguagem, que vai ser C++ na disciplina, e ao mesmo tempo que você está estudando lógica, você está indiretamente aprendendo a linguagem, entendeu? Porém, o foco não é a linguagem. Por que isso é importante? Porque uma vez que você tem a lógica, isso é muito importante. Uma vez que você tem a lógica, pouco importa a linguagem. Entendeu? Vou repetir. Uma vez que você tem a lógica, pouco importa a linguagem. Vou repetir de novo. Uma vez que você tem a lógica, pouco importa a linguagem. Então, o meu objetivo como professor aqui é que você, uma vez aprendendo a lógica, a linguagem que você quiser, gente. Eu dou minha palavra. Então, nós vamos usar C++. Mas, por exemplo, se no decorrer do curso você quiser migrar para outra linguagem, você vai ser totalmente possível, tá? Ou no decorrer do curso, ou no final do curso, não importa, tá? A questão aqui é o seguinte, nós vamos começar com C++ para aprendermos a lógica e depois a gente migra para Python. Aí você pergunta, por que Python? Próxima aula eu respondo. Não necessariamente essa próxima aula, depois dessa, mas em algum momento eu respondo por que Python, tá? Então, veja só. A gente começa com C++, depois migra para Python. Poderia ser qualquer outra linguagem, poderia ser JavaScript, Java, qualquer outra, poderia ser qualquer outra. Mas eu quero provar para vocês que é muito simples migrar daqui para cá, desde que a gente tenha lógica, tá bom? Então, recapitulando, para ficar bem claro, o foco da disciplina é lógica. Nós iremos usar uma linguagem de programação, que é a ferramenta que nos ajuda a programar, a fazer os nossos programas. Iremos usar a linguagem C++. E, depois disso, iremos migrar para outra linguagem, Python, para provar que, uma vez sabendo a lógica, pouco importa a linguagem, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, depois que a gente aprende a lógica, não importa a linguagem, uma vez que a gente aprende a lógica de verdade, você aprende outra linguagem e no máximo, assim, no pior cenário, em um mês. No pior cenário. Tem gente que aprende uma semana, 2 semanas, sei lá, 3 dias, depende muito, né? Isso é muito variável. Mas o que eu tenho para dizer é isso. A disciplina é focar, vamos aprender a programar, porém o foco é lógica,
e a linguagem é C++, e futuramente migramos para Python. Então, espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.